Tem uma coisa também que o mercado se queixa um pouquinho, é que os veículos estão batendo mais no cliente do que na agência. Isso é verdade? Olha, eu vou falar pela experiência que eu tenho. A gente, no Grupo RBS, a gente tem cada vez mais a agência como um parceiro. Tá? A gente cria juntos, a gente entende que a agência conhece o cliente mais do que ninguém, né? Eles têm essa obrigação de conhecer muito bem aquele cliente. E a gente já participou, por exemplo, de workshops com agências. Com a Paty, por exemplo, que estava aqui no outro episódio da Dap3 House, a gente fez um workshop junto com a equipe toda da agência, equipe RBS, criando soluções para um cliente, e foi super positivo. Então, eu vejo por esse lado, assim, eu acho que a agência soma. Eu não vejo como uma concorrente nossa. Eu acho que é uma questão bem delicada. Eu acho que a gente não tem como ignorar que isso é uma verdade no mercado. Né? A gente vê, não estou dizendo que é a nossa verdade, estou dizendo que é uma verdade no mercado. Os veículos, eles realmente estão direto no cliente. E eu agora fiquei pensando, eu tenho uma sensação que pós-pandemia o cliente está mais acessível. Não sei se vocês têm uma impressão. Agora, os veículos menores estão fazendo isso com mais frequência. E eu acho que diz muito em relação a essa função dessa cadeia, entendeu? Da generalização que a gente está falando, né? Porque eu até comentei no outro programa, a gente chegou num momento que a gente botou fora o nosso talento. Né? A gente pegou os nossos criativos, os nossos marketing, enfim, as pessoas que que pensavam, que tinham conhecimento, e deixou de lado, porque a gente foi trocar por ganhos em mídia. Né? O que aquilo podia representar para nós. E ganhou bastante. Né? Hoje a coisa não é assim. Até porque o cliente começou a perceber. Até porque o cliente mudou a sua postura. Hoje ele tem um departamento de compras. Né? É o departamento de compras que analisa, né? O que deve ser feito e o que não deve ser feito. Não passa só pelo marketing, não passa só pelo CEO. Né? Então as coisas mudaram nesse sentido. Né? E ao mudar nesse sentido, o mercado foi surpreendido. Porque todo mundo pensou que ia ficar naquela... não, aumenta o BV para 15, aumenta o BV para 20, aumenta o BV para 25, aumenta o BV para 30. Né? Dá uma viagem para Aleluia para ele. E assim foi. Né? Mas hoje não é mais assim. E aquilo que eu disse há pouco, descobriu-se que o cliente paga a conta. É isso. Descobriu-se que o cliente paga. Finalmente, descobriu que só tem um pagador. Eu acho que assim, a agência tem que ser parceira, né? E a gente tem muitas agências muito boas aqui no Rio Grande do Sul, né? Falando do mercado local, que são parceiras, que entendem os clientes, né? Que fazem... Dudinha, nós tínhamos 100, temos 10. Mas a gente é o que a gente tem, então vamos aproveitar o que a gente tem, né? Antes que virem 5. Mas assim, eu acho que tem muitas agências muito boas, mas é extremamente necessário esse diálogo também com o cliente. A agência também tem que fazer a parte dela. A agência não tem que só mandar o PI. Exato. A agência tem que nos passar as informações, e se ela não passa, eu vou ter que ir no cliente. Se eu criei um planejamento, fiz ali um plano de mídia pro cara, e não chegou nele, eu vou precisar ir nele. Entendeu? Então, eu acho que... ok, vamos lá. A agência tem que ajudar. É o trabalho dela. É o trabalho dela fazer esse meio de campo. Só que eu também preciso que ela ajude. Porque se ela não ajudar, desculpa, meu amor, mas eu vou conseguir entregar para o teu cliente igual, sem te pagar os 20%. Entendeu? Então, eu sinto muito assim, tem muitas agências muito boas que fazem trabalho assim, que dá prazer de trabalhar junto com algumas agências. E tem outras, daí falando de todos os tamanhos de agência. Que, desculpa, se tu não tá me dando aqui o retorno, eu vou ir lá. Eu acho que faz parte ir lá. Porque eu também, eu tenho um negócio. O negócio é vender a mídia. O verdadeiro tripé aquele, né? Cliente, agência e veículo, que por muito tempo funcionou. Funcionava, acho que um pouco a base
de remuneração e tudo Exato. mais. E não é só a remuneração entre veículo e agência. Acho que a negociação entre agência e cliente mudou muito nos últimos anos. Exatamente. Também, Porque o cliente exatamente. descobriu se o cliente paga a conta. É. Então, se eu posso fazer sem esses 20%, esse desconto sobre a agência autorizando e tudo mais, né, que é uma norma do SEMP, enfim, a gente, né, todos nós que super respeitamos e aplicamos muito, né, porque é uma norma para Faz parte. Já. utilizar, Faz parte, para dar vazão para esse mercado publicitário, mas mudou essa lógica também com o E cliente. quantos Isso clientes que tu estão com tá- housing também, né, gente? Exato. Isso que vocês estão dizendo é verdadeiro. Agências que ganharam concorrências e que acabaram entregando as contas agora. Porque não souberam fazer. Tem- Porque não souberam cumprir aquilo que achavam que poderiam cumprir. Porque é muito difícil atender um cliente grande com as condições que não existem. Né? Eu acho que essa é aquela cadeia que eu disse, que eu falei lá atrás, quando essa galera mais nova de mídia não tem acesso a esse tipo de informação, a tipo de veículo, ao veículo pequeno, por exemplo, que quer apresentar alguma proposta, quem sai perdendo é o cliente, que ele não tem essa noção. Talvez não faça sentido algum para esse cliente. Mas é importante tu ter esse conhecimento, é importante ter esse inventário mental de possibilidades. E daqui a pouco esse cliente, esse cara vai construir uma proposta que o escopo dessa mídia daqui a pouco não faz sentido para esse cliente. Mas alguma coisa que ele constrói específico vai fazer total sentido. E daí se perdeu esse apoio da agência. O que o cara vai fazer? Vai direto lá no cliente. O cara tá errado? Sei. Não sei se deve ser a forma que ele abordou a mídia, não sei se a mídia de repente deu vazão para a informação dele, mas é uma coisa que se perdeu no mercado. Esse respeito pelo esse tripé, esse triângulo, aí, enfim, ele tá se perdendo. Mas também é muito importante que o time comercial tenha contato com o mercado. Exato. Então, ter esse acesso às lideranças e esse contato também gera negócios, gera propostas assertivas. Os marketings das empresas estão muito mais maduros, têm acesso a muito mais dados, e isso pode acabar enfraquecendo um pouquinho a agência também. Né? Os veículos estão muito preparados também para isso. E o que junta tudo isso? Network. Essa que é a Sabe diferença. que eu tenho... Eu até chego a comentar. Eu acho que os marketings estão atrapalhando as agências. São concorrentes. Há uma disputa muito grande de beldades e belezas entre aprovar e não aprovar. Teve o tempo que a gente falava só com o CEO. Hoje tem o marketing. O marketing, segundo a Duda, é maravilhoso. Mas, segundo alguns outros, não é. Né? Mas tem um lado do mercado que está contestando isso. Eu acho que cada um tem que saber o seu espaço também, né? Tem que entender. Pois é, mas são... Vocês viram quantos espaços tem? É o júnior que tem que saber o seu espaço. É o marketing que tem que saber o seu espaço. Eu que tenho que saber o meu espaço. Mas se organizar Né? direitinho, a Né? gente consegue fazer, De mas vez vai em- dar certo, entendeu? De vez em quando eu bato, né? Porque eu tenho liberdade para bater e não tenho comprometimento com ninguém, apesar de ter meus patrocinadores. Tu nunca me pediu, Nenê, não fala mal do SBT. De parte da RBS é a mesma coisa. Né? A Eletromídia nunca me pediu, diz, olha aqui, ó, não diz que a minha placa está errada ou está certa. Nunca me disse isso. Então, essa minha liberdade me deixa mais confortável, mas, ao mesmo tempo, me deixa com mais responsabilidade, porque eu não posso dizer qualquer coisa. Né? Eu posso colher no mercado informações que me digam, olha aqui, ó, está acontecendo isso. Está acontecendo isso. Né? E aí eu vou checar. Até ver se é verdade ou não. Na maioria das vezes não é. Eu acho que tem um pouco pouco não, tem bastante sentido no que tu fala dessa questão da disputa entre marketing e agências, né? Eu acho que eu coloco os veículos juntos nesse saco, assim, né? Agência e veículo, esse ecossistema de agências e veículos, eles precisam se reformular cada vez mais, né? Está sempre em constante interação, porque, por exemplo, a Duda disse, né, a questão da house. Gente, o que tem de cliente criando house
é impressionante. São novas agências dentro do cliente, né? Que tem um custo provavelmente um custo mais baixo, uma integração ali, uma interação sobre as informações mais ágil, as informações estão mais próximas ali, né? A verba está mais próxima, a pessoa que decide está mais próxima. Então, olhando de fora, para a gente, para o nosso mundo de agências e veículos, é até mais interessante daqui a pouco. Entendeu? Elas estão 100% dentro do cliente. Toda a atenção está voltada exatamente Está otimizando o tempo do Só que daí, ao mesmo tempo, tu vai processo. perder totalmente um grupo que é alheio à informação, né? Que tá de fora para fazer um grupo de estudo, mas que é uma agência, né? Que tem todo esse know-how absurdo de construir narrativas e né, em grandes campanhas e tudo mais, seja lá qual for a estratégia, que daqui a pouco lá dentro do cliente tu não vai conseguir enxergar essa verdade óbvia, porque tá dentro da coisa. Então, por isso, eu acho que esse é o grande negócio da agência, né? Ser esse grande consultor. E o veículo é a mesma coisa. Da mesma forma que a agência tem que entregar um tipo de planejamento e olhar, o veículo também. Então, esse ecossistema ele tá um pouco frágil, né? Claro. E eu acho que passa muito por toda essa questão de entrega rápida, de dados. Acho que tudo acaba nessa questão dos dados. Tempo e dado. Tempo e dado, Tempo e exatamente. dado. Tu tem que acelerar a coisa, né? E assim como tem agências também, eu falo pela parte de mídia, né? De mídia digital, estão operando seus Googles lá, suas plataformas dentro da agência. Exato. Então, o veículo vai lá e ele diz, já tenho isso aqui dentro de mim. Aí o cliente vai lá, a agência vai lá no cliente e o cliente diz, já tenho isso dentro também da minha estrutura. E o tempo está tá diminuindo, né? Reduzindo. Uma das coisas que que tu abordou muito bem, que é in-house, esses dias um cliente falando comigo, eu disse para ele, cara, se quiser fazer in-house, faz para comprar mídia. Mas não faz para construir o teu criativo. Não faz para construir a tua estratégia. Porque isso tu não vai ter nunca dentro da tua casa. Exato, concordo. Nunca. Né? E outra, nunca mesmo porque esse cara vai estar comprometido contigo. Ele só vai te ouvir. Tu vai dizer, eu quero vender camisa. Ele vai dizer, tá bom, vamos vender camisa. Né? Então, se quiser construir a in-house, vai comprar mídia. Porque é tu que paga a conta mesmo. Mas tenha no teu uma agência que vai te aconselhar, que vai pensar, Trazer que vai um olhar planejar, crítico, né? Exato. Trazer o olhar crítico. Exatamente. E mesmo porque está de fora. Sim. Né? Está de fora e está enxergando, está vendo. Né? Esse cara que está contigo, ele está aí, pago por ti. E às vezes a visão do cliente é meio míope sobre quem é realmente o meu público, né? E a agência, o veículo, eles conseguem trazer essas soluções e trazer esse olhar com respostas, com dados. Exato. Então, muito já se passou, assim, muitos cases a gente viu de clientes que eu atinjo o veículo tal, ou eu consumo o veículo tal, eu quero que a minha mídia esteja nesse veículo. Só que a gente entende que não é o público do consumidor dele, não é o que o consumidor dele está consumindo. Então, isso a gente também tem que trazer esse olhar consultivo e saber ser especialista, saber defender o nosso argumento.